a Deus, vai em direção a Betel, próximo ali o carvalho de Moré. A Bíblia vai dizer que quando o Senhor aparece a Abraão, ele edifica um altar, continua a sua caminhada e ele chega exatamente agora em Betel. Ele chega na casa de Deus, porque Betel, literalmente dizendo, é casa de Deus. E ele edifica ali um altar, levanta sua tenda, começa a adorar a Deus, porque ele reconhece o chamado que Deus tem para a vida dele. E cá para nós, a única coisa que nós temos que ter a consciência que nós viemos fazer na casa de Deus, em Betel, é adorar, levantar altar, sacrificar a Deus. Então Abraão começa a invocar, começa a adorar, começa a sacrificar a Deus. Eu não sei quais são as suas pretensões na casa de Deus. Eu não sei o porquê talvez você está aqui nesta noite, porque por muitas das vezes nós temos um conceito equivocado de adoração. Às vezes nós saímos de casa com a mentalidade: eu vou para a igreja para receber, mas na verdade nós não viemos para receber, nós viemos para entregar a Deus o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração. Se você veio para a casa de Deus adorar, sacrificar a tua vida, pode ter certeza que você está no lugar certo. E quando que eu vou receber? Você vai receber quando você entender o que é entregar para Deus, porque adoração, relacionamento com Deus é uma via de mão dupla. Quanto mais você entrega, mais Ele tem para depositar na tua vida. Aleluia. Só que a Bíblia vai dizer agora em Gênesis capítulo 12 que há fome sobre a terra. E Abraão agora decide e desce para o Egito, juntamente com Ló, juntamente com quem não tem a visão de Deus, juntamente com quem não ouviu a palavra. E quando ele desce ao Egito, se você parar para perceber, Abraão não levanta mais altar, Abraão não mais adora ao Senhor, Abraão não mais invoca ao nome de Deus. Então, se nós pararmos para analisar, a mesma escassez, a mesma dificuldade que levou Abraão descer para o Egito, foi também a mesma proporção pelo qual ele parou de adorar a Deus, pois o Egito conseguiu e ainda consegue arrancar a adoração de quem decide ir para lá. E detalhe, querido, todas as pessoas que decidem sair de Betel e ir caminhando em direção ao Egito, em vez de subir, está descendo. A Bíblia diz que Abraão desceu ao Egito, e você não somente desce fisicamente, você desce espiritualmente, porque agora quem adorava não adora mais, quem vivia em Betel não vive mais, quem sacrificava não sacrifica mais, porque a mesma necessidade, a mesma escassez, que por muitas das vezes fez a gente adorar a Deus no secreto, quando nós decidimos ir para o Egito, essa necessidade, essa dificuldade, essa escassez no Egito arranca de nós a adoração, arranca de nós o temor a Deus. Então, que é o detalhe, está na prova, está na luta, não sai de Betel, confia no Deus que te chamou, confia nele. É por isso que Mateus 6,33 vai dizer, colocar Deus acima de todas as coisas, e as demais coisas Ele vos acrescentará. E o que é que nós estamos fazendo? Colocando as nossas necessidades e esquecendo de Deus. Mas se eu tenho Deus, querido, posso estar comendo arroz com feijão, mas Ele ainda continua sendo Deus. Posso estar sem dinheiro na conta, mas Ele ainda continua sendo Deus. Pode estar caindo tudo ao meu redor, mas Ele ainda continua sendo Deus. Não deixe os momentos de dificuldade
nesta noite é adorador, é adorador, é adorador. É por isso que João vai dizer no capítulo 4, verso 24, que Deus é Espírito e Ele procura verdadeiro adorador, que adora o Pai não somente em verdade, mas também em Espírito, porque se nós trabalhamos para Deus, nós temos que esperar a recompensa pelo qual nós trabalhamos. Aleluia! Gênesis capítulo 12, verso 10. Abraão desce ao Egito. Gênesis capítulo 13, verso 1 e 3. Ele está subindo, saindo do Egito e retornando a Betel. Só que para recuperar o terreno perdido, para chegar onde está voltar, para estar onde invocava o nome do Senhor em Betel, para voltar aos princípios que ele havia perdido, Ló não pode mais acompanhar ele. Para voltar de novo em Betel, onde ele amava a tenda, levantava a mão e sacrificava, Ló tinha que ficar no meio do caminho. Ló não podia estar mais com ele. E se você notar, depois da chamada de Abraão, quando ele decide levar Ló com ele, Deus não mais falou com Abraão. Aleluia. Deus chama Abraão. Estou ouvindo, Senhor. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai. Ele levou Ló, Deus não falou mais com ele. Porque Ló, querido, em hebraico, literalmente, significa véu. E todas as pessoas que têm um véu diante de você não conseguem receber palavras da parte de Deus. Quando Abraão decide se separar de Ló, Gênesis 13, 14, o Senhor disse a Abraão depois que Ló se separou dele. Gênesis 15, verso 1, e Gênesis 15, verso 1, depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abraão em visão. Se você está aqui nesta noite e já faz tempo que não ouve mais a voz de Deus, é porque talvez tem um Ló te acompanhando, é porque talvez tem um véu diante de você, e Deus está dizendo para nós nesta noite: é tempo de deixar Ló no meio do caminho, é tempo de arrancar o véu. Quer viver promessa, quer viver o chamado, quer cumprir o teu ministério, quer crescer na obra do Senhor, abandona quem arranca a tua visão, abandona quem não tem visão de Deus, deixa Ló no caminho, arranca o véu e receba o melhor de Deus. Aleluia! Quer ser batizado no Espírito Santo, quer receber dons espirituais, arranca essas amizades que não tem visão, arranca esses contatos que não te levam a lugar nenhum, deixa Ló no meio do caminho, para tu provar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero ser profeta de Deus nesta noite. Deus vai passar a visitar alguém aqui e vai começar a incomodar, porque tu tem chamado, rapaz, tu tem chamado, moça, só basta arrancar Ló e seguir no caminho de Betel. Aleluia! Teu ministério vale mais do que Ló que te acompanha. Teu chamado vale mais do que Ló que está no caminho com tu. Está na hora de deixar essas pessoas que não têm visão de Deus um pouco de lado e começar a dar ouvido à voz do Senhor. É por isso que a Bíblia vai dizer pela boca de Jesus que nos últimos dias muitas pessoas terão comichão dos ouvidos. Chegou o tempo de nós começarmos a ouvir a voz de Deus. Aleluia! Só quem está comigo nesta palavra que pode adorar Ele essa noite. Teu lugar é em Betel. Não deixa as amizades te influenciar a voltar para o Egito. Não deixa as amizades te influenciar a você descer no nível espiritual.
espiritual. Se tem de descer, desce aos pés do Senhor Jesus, se humilha para Ele e fala: eis-me aqui, Senhor, usa-me. Aleluia. Abraão se separa de Ló. E como Ló não tem visão de Deus, ele é um camarada que só escolhe pela aparência. E agora, levantando seus olhos, quando os dois estavam separando, ele vê o vale do Jordão todo regado. E ele escolhe aquele lugar. Ele olhou na divisão, Abraão mandou ele escolher, porque estava tendo contenda. Ele olhou o vale do Jordão regado, vou ficar com isso aqui. Porém, ele vai mudando as suas tendas até chegar em Sodoma. Olha a visão de quem não caminha diretamente com Deus, não tem visão de Deus. Ele escolhe o vale do Jordão regado. Porém, ele vai mudando as suas tendas até chegar em Sodoma. Porque Ló é aquele tipo de pessoa que eu vou falar, Jesus, que não tem paradeiro. Ló é aquele tipo de pessoa: se aqui está bom, eu permaneço, se tiver ruim, eu dou uma voltinha em Sodoma. Cuidado, Ló. Deus está te vendo e sabe onde tu tem armado a tua tenda. Deus está te vendo e sabe onde tu tem frequentado os momentos de escassez. Não queira armar tenda em Sodoma. Ló chega em Sodoma, e a Bíblia vai dar um detalhe: que os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Em Gênesis 14 agora, vai haver uma guerra dos 4 reis contra 5, e Ló agora é levado cativo. E quando Abraão sabe do fato, ele reúne 318 homens, treinados da tua casa, e vai para a guerra resgatar Ló. Por que, querido, Abraão vai resgatar Ló? Pois o objetivo de quem se encontra em Betel é tirar pessoas aprisionadas de Sodoma. Eu vou repetir. O objetivo de quem está em Betel é tirar pessoas que estão aprisionadas em Sodoma. Pois por mais que nós não temos aliança com quem decidiu escolher Sodoma, a nossa obrigação, o nosso papel como igreja é ajudar e resgatar quem está aprisionado lá. Quando Abraão vence a guerra, isso aqui é forte, querido. Resgata quem estava cativo. O rei de Sodoma, Sodoma e Gomorra, aquele lugar de prostituição. O rei de Sodoma vai ao teu encontro e faz uma proposta para Abraão. E qual é a proposta do rei de Sodoma? Me dê as almas, me dê as pessoas e fica com os bens que está aqui. Olha a proposta que o rei de Sodoma tem para Abraão. Queria fazer uma barganha, queria fazer uma troca. Ele queria as almas, ele queria as pessoas e dar as coisas materiais para Abraão. Porque para o diabo, querido, pouco importa o teu carro. Para o diabo, pouco importa a tua casa. Para o diabo, pouco importa a tua faculdade. O que importa para o rei de Sodoma, o que importa para o diabo é as nossas almas. O que ele quer, as almas, as pessoas. Então a proposta é: fica com os bens materiais, Abraão, e me dê as pessoas que tu tirou cativo. Mas eu quero crer que Deus está levantando uma geração de Abraãos aqui, que não vai se preocupar com bens materiais. Deus está levantando uma geração de Abraão que pouco vai se importar o que está ao teu redor. A maior preocupação da geração que Deus está levantando é com as almas que estão cativas na mão do diabo. Deus nos levantou para despovoar
papel da igreja, querido, não é somente ficar aqui em quatro paredes, mas é ir para fora para tirar almas aprisionadas na garra de Satanás. Quando Abraão resgata Ló, que estava cativo, o rei de Sodoma, para se apresentar a ele, oferece presente. Só que quando Abraão rejeita os presentes do rei de Sodoma, está no texto de Gênesis 14, Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, rei de justiça, sacerdote do Deus Altíssimo, já tinha pão e vinho preparado. Eu vou repetir. Quando Abraão rejeitou os presentes do rei de Sodoma, Melquisedeque já tinha pão e vinho preparado. Porque todas as vezes que nós rejeitamos presentes do mundo, já tem uma mesa posta com pão e vinho esperando. Só quem está rejeitando o mundo nesta noite e sentando à mesa com ele para o banquete é que pode jogar glória para cima, para aquele que é de cima, que um dia vai vir para nos levar para cima. Aleluia! Talvez seja por isso que Daniel, Misael, Ananias e Azarias rejeitou a mesa de Nabucodonosor. Porque ainda que todo mundo estivesse comendo a mesa de Nabucodonosor, ele sabia que ele tinha uma mesa mais farta, ele sabia que ele tinha uma mesa melhor, ele sabia de onde ele veio. Então, querido, não troque a mesa da comunhão pela mesa de Sodoma. Melhor do que o presente de Sodoma é o pão e o vinho que Deus tem reservado para nós. Oh, glória! Eu sinto a presença dele aqui, querido. Eu sinto a presença dele aqui, querido. Oh, Espírito Santo da verdade. Aleluia. Oh, glória. João capítulo 6 vai dizer: quem não come deste pão, não bebe desse vinho, não tem parte comigo. Querido, qual é o símbolo da ceia? O pão, o vinho. Se você pegar Hebreus capítulo 7, você vai ver ele falando de Melquisedeque. Ele vai dizer que esse Melquisedeque era uma pessoa que não tinha genealogia, não tinha pai, não tinha mãe, não tinha começo e não vai ter fim, querido. Quem não tem pai não tem mãe, quem não tem começo não tem fim, somente aquele que é eterno. Então o que Deus tem preparado para nós ultrapassa o tempo e leva para a eternidade. Aleluia! Só que havia uma promessa na vida de Abraão. E quando Gênesis 15 se inicia, versículo de número 1 vai dizer a seguinte expressão: depois destas coisas. Gênesis 12, 13 e 14. Veio a palavra do Senhor. E essa frase, depois destas coisas, indica uma decorrência de tempo, indica uma transição, ou seja, como diz depois desta coisa, o que se segue em Gênesis capítulo 15 é um acontecimento novo na vida de Abraão. Só que Abraão está questionando agora a Deus. Como pode, Deus? Eu ter promessa que de mim sairá uma grande nação, mas eu não tenho capacidade para gerar. Uma vez que Abraão já era idoso, quando ele ouviu a voz do Senhor, ele tinha 75 anos. Sara, sua esposa, era idosa. Paulo, escrevendo a Romano, vai dizer que Deus permitiu ele ficar bem idoso, na linguagem popular, para que ele não se gabasse que foi ele que tiver a capacidade de gerar. Então, como pode, Abraão está dizendo, como pode?
De mim saiu uma descendência, de mim saiu uma geração. Eu tenho promessa, mas não tenho vigor para gerar promessa. Aí eu imagino a resposta de Deus: Abraão, quando eu quero realizar uma promessa, não depende da tua força, pois Deus é um Deus que trabalha no meio das improbabilidades. É um Deus que do vento estéril de Sara faz nascer Isaac. Quando Ana estava clamando por um filho, porque naquele tempo, na cultura judaica até hoje, a mulher que não consegue gerar é vista como amaldiçoada por Deus. Quando Ana estava clamando por um filho, porque Penina estava provocando, ela começa a pedir pelo filho, e Deus fala: Ana, não vou te dar somente um filho, eu vou dar além do filho, eu vou te dar um sacerdote. Ana, tu quer um filho? Eu não vou te dar um filho, eu vou te dar um juiz. Ana, o que tu está pedindo é muito pouco pela minha grandeza. O interessante é que Penina provocava. Às vezes tem que surgir umas peninas em nossa vida para fazer nós buscar mais, clamar mais, orar mais, para receber aquilo que Deus tem reservado. Então Deus é um Deus que trabalha em meio à probabilidade. A improbabilidade. Se Abraão não tem herdeiro, segundo a cultura, quem tem que herdar é seu escravo. Quem estava na vez era Eliezer. Então Abraão fala: se eu não tenho herdeiro, quem vai gerar, ficar com minha herança, por aquilo que eu vou gerar, é Eliezer. Ele vai ser o meu herdeiro. Aí vem a palavra de Deus no verso de número 4, dizendo: e eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas o que sairá de tuas próprias entranhas será teu herdeiro. Parafraseando o que Deus estava querendo dizer: Abraão, o que não vem de você não pode herdar o que é teu, mas o teu herdeiro é aquele que procederá de ti mesmo. Sabe o que Deus estava falando para Abraão? Abraão, Jeremias 1,12: eu velo pela minha palavra para cumprir. Abraão, eu sou um Deus de aliança. Então agora, Abraão fica imaginando, Deus fala: Abraão, querida, a Bíblia é muito linda. Tu está duvidando do que eu posso fazer, cara. Deus vai falar: não, sai para fora, olha para os céus e conta as estrelas, se é que tu consegue. Eu fico tentando imaginar Abraão agora olhando e dizendo: na lista de catálogo dos astrônomos existem 30 mil estrelas catalogadas, mas além dessas 30 mil existem 100 milhões que não estão catalogadas. Aí eu imagino a resposta de Deus agora dizendo: exatamente, Abraão, a tua promessa vai ser tão grande que se alguém tentar calcular, vai se perder no meio do caminho. Eu fico imaginando eu falando: Abraão, a tua promessa será tão grande que ninguém vai ser capaz de medir o que eu vou fazer na tua vida. Eu não sei se você tem mão e pé para crer, mas eu quero profetizar: o que Deus vai fazer na tua vida, na tua história, na tua casa, na tua família, vai ser tão grande que quem parar para tentar calcular vai se perder. Oh glória! É Deus dizendo: talvez não te preocupe, porque eu tenho reservado para a tua vida é maior do que a boca que te defama. Não te preocupe, pois o que eu tenho reservado para a tua vida é maior do que os passos que você está dando. Somente acredite. Somente acredite. Aleluia. Verso 6. Abraão creu no Senhor, foi imputado como justiça. Só isso aqui já dá a cruz global, vai vir para a próxima. No verso 7, Deus reforça a garantia da herança. Só que Abraão, com tudo isso, que era a garantia de que a promessa vai ser cumprida. Aí ele diz assim no verso 8: ó Senhor, Deus, como saberei que hei de recebê-la por herança?
Aí Deus responde no verso 9 e verso 10. Abraão, toma para mim uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. Abraão, sabendo que como era feito o sacrifício levítico, ele fala: mas Deus, para que tantos animais? Para que tudo isso? Eu imagino Deus respondendo: não se preocupe, Abraão, só faz o que eu estou te mandando, só me obedece. Agora, Abraão, que tu separou a cabra, o bezerro e o carneiro, pega eles, corta eles no meio. Depois que tu cortar, porque isso aqui é literalmente dizendo, você bota um pedaço aqui e o outro pedaço aqui, um de frente para o outro. Porém as aves, a rola e a pombinha não corta, que é outro mistério, mas só corta a cabra, o bezerro e o carneiro. E quando Abraão cortou, botou um pedaço do lado, do de frente para o outro, a Bíblia diz que as aves de rapina, as aves más, vinham para querer comer a carcaça do sacrifício. Então, quando Abraão corta de frente, ele não somente tem que preparar o sacrifício, um de frente, mas ele tem que estar vigilante. O interessante aqui que vai a revelação, que esse ritual, esse sacrifício, era um modelo de um sacrifício, era usado para isso, para selar uma aliança, onde as duas partes comprometidas com a aliança, vão botar que o diabo e o lado estamos fazendo uma aliança, junto. E como nós vamos selar? Vamos cortar os animais, colocar um de frente do outro, e nós dois vamos ter que passar nesse corredor que é feito. É como essas cadeiras, um animal de um lado, o outro, e nós dois vamos ter que passar. Porque quando os dois passavam, estavam garantindo o acordo. E caso deixasse de cumprir, esse ritual era um lembrete. Assim como estão esses animais, se uma das partes não cumprir com a aliança, ficará do mesmo jeito, cortado não. Porém, todavia, entretanto, já vou encerrar, no verso 17, quando o sol está se pondo, houve escuridão, um forno de fumaça, uma tocha acesa de fogo, é que passa no meio desse caminho criado entre os animais, é que passa entre as partes cortadas. E Abraão, em momento nenhum, ele anda por esse caminho. Abraão, em momento nenhum, anda entre os animais cortados. Essa tocha, esse fogo, é o símbolo da presença de Deus. Sabe o que Deus estava revelando para Abraão? Abraão, para a minha promessa se cumprir, não depende de você passar, porque eu mesmo garanto aquilo que eu tenho prometido. Só basta eu passar e cumprir com minha promessa. É por isso que a aliança abraâmica é uma aliança incondicional, é uma aliança que não dependeu do homem, é uma aliança que depende somente de Deus. O que Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, não precisa passar no meio dos animais cortados, eu mesmo vou passar. Agora você tem uma obrigação. Qual é, Deus? Vigiar as aves de rapinas que querem comer o sacrifício. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, a única coisa que tu tem que fazer é ser vigilante com as aves de rapina, é ser vigilante com as opressões que vêm de fora, é ser vigilante com quem está te rodeando. Deus estava dizendo para Abraão: Abraão, eu não preciso te dar sinal, porque minha presença está passando no meio e selando